Galera do terceiro ano, vou fazer um vídeo aqui tentando explicar para vocês um pouco do texto que vocês retiraram ali agora nessa segunda etapa de atividades, tá? Nós vamos falar sobre alguns problemas que existem na política no Brasil, tá? Por que que a política no Brasil é tão corrupta? Então, nós vamos ver que existem aqueles probleminhas ali, ó. Primeiro, privatização do público, né? Que no Brasil a galera tem uma dificuldade em separar o que é público e o que é privado. Então as pessoas têm o costume de se apropriar de patrimônios públicos como se fosse seu, né? Pegar aquilo que é público e usar como se fosse seu, como se fosse privado. O povo brasileiro ele tem problema com isso. Ele usa o que é público como se fosse seu sem ter problema nenhum. Um exemplo disso é quando os políticos eles pegam o dinheiro público para eles, como se fosse deles, né? Isso é um exemplo aí gravíssimo. Ou aquele mais banal que a gente acha que não tem problema, é uma pessoa trabalhar num cargo público, até mesmo um político, ir lá pegar um carro que é um bem público e usar esse carro para fazer coisas particulares, né? Eu vou pegar o carro aqui, ó, da prefeitura, eu vou ali resolver um probleminha. Eu vou usar a gasolina mesmo que tá nele, tem bastante dinheiro, tudo não dá nada não. Ou seja, a pessoa pega o carro público, pega a gasolina que é pública e vai ali resolver um probleminha dela como se aquilo fosse dela, como se fosse privado. Então, isso é um problema muito grave que existe aqui no Brasil. Um outro problema é a política do favor, né? Clientelismo. Ou seja, as pessoas têm o costuminho de fazer uma troca de favores, né? Por isso que a política no Brasil ela é tão corrupta. Ou seja, um exemplo, tá? De uma troca de favor que acontece aí em troca de benefícios, que acontece muito aí no campo da política. Sou uma empresária, né? E eu preciso daquele imenso terreno que tem ali para construir a minha empresa. Aí eu chego no vereador e falo o seguinte, olha, cede aquele terreno ali para mim e cede também um abatimento de imposto, que aí eu te dou alguma coisa em troca. Eu te dou, sei lá, o que você quer que eu te dou em troca se você fizer isso para mim. Né? Isso acontece muito, na verdade. Aqueles esquemas que vocês veem na televisão de corrupção, que é tão difícil de entender, vem dessa política do favor, da troca de favor. O empresário, ele usa algum político para criar uma lei em benefício dele ou para fazer algo em benefício dele, algo que é público, e em troca ele dá um dinheirinho, né, pro político, dá alguma coisinha em troca, né? Isso acontece muito, tá? E isso gera corrupção. Um outro tipo de problema é o nepotismo, que também leva à corrupção, né? Nepotismo é eu favorecer os meus parentes, né, no cargo público. É eu colocar o meu filho lá num cargo público, a minha esposa, o meu amigo, né, um conhecido, né? Isso é o nepotismo, que é totalmente contra a lei, né? E um outro problema ali que gera todos os outros é a despolitização, tá? A galera no Brasil, ela é muito despolitizada. Elas não estão acostumadas a participar da política. E não é culpa do povo. Não é porque o povo é preguiçoso que eles não gostam de participar da política. Mas é porque aqui no Brasil a gente tem um histórico muito pouco de democracia, de fato. O Brasil, durante toda a sua história, né, desde 1700, 1800, com a vinda da família imperial, o Brasil ele viveu muito pouco tempo de democracia. O que é democracia? É o povo participando do poder. Então, por isso que o povo não tem costume de participar do poder. Tivemos muito pouca democracia aqui, tá? Então, qual que é o tempo de democracia que nós temos aqui no Brasil, de fato, né? O tempinho ali em 1930, onde o povo votou mesmo, escolheu o Vargas, mas aí o Vargas ele veio logo em seguida instituiu uma ditadura.
Essa ditadura de Vargas, ela demorou até mais ou menos 1945, se não me engano. Então, de 1945 a 1964, esses poucos anos, o Brasil viveu uma democracia, só que em 64 veio o golpe militar, se tornou uma ditadura novamente, e só em 1985, 86 que a democracia volta ao Brasil e está aí até hoje, ou seja, pouquíssimos anos de democracia, por isso o povo não está acostumado a participar do poder, tá? Então, olha lá no esqueminha. Há quanto tempo será que existe a democracia no Brasil, né? Então, vamos lá, ó. Período imperial, de 1822 a 1889. Qual que era o tipo de governo? Monarquia, né? Ou seja, era a família imperial que estava aqui, né? O príncipe. De 1889 até 1930 foi a República Velha, foi a oligarquia. O que é oligarquia? É um tipo de governo que só algumas pessoas participam do poder e acabam participando do poder por benefício próprio. E quem era esse pequeno grupo de pessoas? Os coronéis, né? Os coronéis que obrigavam o povo a votar neles. E aí, de 1930 a 1945, veio a Era Vargas. O Vargas, ele foi eleito ali, mas ele deu um golpe e se tornou uma ditadura. Né? De 1945 a 1964, ali, ó, o Brasil viveu um curto período de democracia populista. Só que em 64, a ditadura militar dá o golpe novamente, institui uma ditadura, e só a partir de 1985 até a atualidade, o Brasil ele volta a viver uma democracia novamente, tá? O que vocês vão fazer de atividade, então? Vocês vão ler esse pequeno trecho aqui de uma reportagem da França. A França, o povo francês, na verdade, eles lutam pelos direitos deles. Sempre que o povo francês ele percebe que eles vão perder algum direito, o povo vai em massa para a rua mesmo e se manifesta, pedindo a garantia do direito deles. É um povo que participa fortemente da política. Então ali tem um trechinho de um texto que retrata como que o povo ele foi para a rua se manifestar contra a reforma da Previdência, lá, a reforma da aposentadoria. Vocês vão ler aquele texto e vocês vão escrever um pequeno textinho ali explicando o porquê que as pessoas no Brasil até sabem que existem todos esses problemas citados na política que nós vimos acima, mas elas não fazem nada. E será que está relacionado ao tempo de existência da democracia no Brasil, que foi muito pouco? Será que foi isso? E por que na França é diferente? Por que o povo lá ele realmente vai para a rua se manifestar cobrando os direitos deles? Então vocês vão justificar a resposta, de vocês. Respondendo essas 3 questõezinhas que estão presentes aqui, vocês vão justificar de acordo com tudo que nós estudamos aqui. Faz lá no caderno, manda para eu vistar, faz na atividade que vocês pegaram na escola e devolve, ou faz lá no Google Classroom.